Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estão felizes hoje, né? Mais felizes do que na última sexta-feira ou no sábado, depois do empate contra o São Bento. Ontem, o time alternativo do Corinthians venceu o Ituano 2-0, uma partida relativamente tranquila, né? Fez 1-0 já no primeiro tempo. Aliás, gol de cabeça do Otero, que tem 1,65 m de altura, baixinho. O Rômulo Otero, mas conseguiu fazer um gol de cabeça que não é a especialidade dele. E depois o Jô fez um gol, né, que é bom para ele, né? Como eu sempre digo aqui para vocês, eu critico o Jô dentro de campo, não tenho nada contra o Jô fora de campo. Aliás, é uma baita de uma pessoa, um baita de um cara, o Jô. Sempre elogio ele, né? Corintiano, sempre fala a mesma coisa. O cara simples, humilde. Aliás, o pai dele é muito gente boa, seu Dário, o pai do Jô. E o gol que ele marcou é bom para dar confiança, né? Um centroavante precisa de confiança para voltar a jogar bem, ajuda bastante. Então foi legal o Jô ter marcado ontem. A entrevista coletiva do Wagner Mancini tem 15 minutos. Então é uma entrevista até mais curta que o normal, vai ser legal a gente fazer esse react, não vai demorar tanto. E eu só quero falar para vocês o seguinte, antes da gente começar. Primeiro que a entrevista foi mais tranquila, uma entrevista depois de vitória é sempre mais sossegada do que uma entrevista depois de um empate, de uma derrota, né, em que a gente pega pesado porque a gente quer fazer as perguntas que o torcedor quer, né? A gente tenta representar o torcedor fazendo da melhor forma possível as perguntas na entrevista. E outra coisa, infelizmente, por causa da pandemia, a gente não está presente no estádio. Eu tô lá na rádio que eu trabalho, o outro repórter tá na rádio que ele trabalha, o repórter de site tá lá no site. Então a gente manda as perguntas por WhatsApp. E a gente não ouve às vezes as perguntas dos outros. Às vezes dá para ouvir, né, porque a gente manda tal, ou a assessoria de imprensa do clube coloca no mesmo grupo de WhatsApp todas as perguntas, mas às vezes não dá pra gente ouvir as perguntas dos outros, até porque a gente manda tudo ao mesmo tempo. Então ontem houve muitas perguntas repetidas pro Wagner Mancini. As perguntas repetidas eu vou passar para frente, né, óbvio, porque as respostas são praticamente as mesmas. E é isso. Né? Quero falar que não é culpa dos repórteres, não estou me eximindo de nada, só estou explicando para vocês. Se a gente está na sala de entrevista, a gente ouve a pergunta do outro, aí a gente obviamente não vai repetir a pergunta do outro. Mas como todo mundo manda por WhatsApp, ontem teve muita pergunta repetida, a pergunta básica, né? O time reserva jogou bem, o titular jogou mal, o que ele vai fazer? Basicamente, o coletivo foi isso, mas vamos ouvir aqui da boca do Mancini. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Corinthians TV. Vamos dar início à entrevista. Da outra vez estava baixo, né, o Mancini. Muita gente reclamou que a voz do Mancini estava baixa. Deixa eu colocar mais perto do microfone, porque sai pela minha caixa de som aqui. Vamos lá ver se fica melhor assim. Vamos lá. Coletiva do técnico Wagner Mancini. Mancini, boa noite. Marco Belo Minha da pergunta. Transamérica. Eu não sei se você concorda que esse time que entrou em campo hoje, que seria o time alternativo, jogou melhor as duas partidas. Como minha defesa das perguntas repetidas, eu fui o primeiro, então eu não repeti. Do que aquele time considerado titular nas duas vezes em que entrou em campo. Isso pode fazer com que você mude de ideia, de repente, sobre a equipe que você quer colocar em campo na estreia da Sul-Americana na quinta-feira? Obrigado. Boa noite a todos. Em momento algum eu citei que uma equipe era a titular ou a outra era a reserva, né? A partir Uma não é titular e outra reserva. E daí eu posso falar que houve uma mescla de jogadores, até para que nós tivéssemos duas equipes entrando com poder de fogo, vamos dizer assim. Era importante naquele momento onde eu montei um sistema defensivo que era aquele que vinha jogando mais partidas, que é considerado titular, com alguns garotos da frente, num campeonato onde
nós jogaríamos 4 jogos em 8 dias, né? E posterior a isso, o pensamento era, no outro time, a gente entrar com alguns atletas experientes, a maior parte deles também com alguns atletas mais jovens que já estavam no clube. E que após os 4 jogos a gente reavaliaria aquilo que foi feito nas 4 partidas e aí sim a gente delineasse uma equipe titular. Vou parar aqui para dizer assim, o Mancini tem razão que a defesa titular do time considerado principal são jogadores mais experientes e no ataque ele colocou jogadores mais jovens, do meio para frente, né? O Vitinho, enfim. Agora o Gabriel e o Ramiro no primeiro jogo, ou o Cantillo no segundo, são jogadores experientes. Então até o meio de campo são jogadores mais experientes. O Mosquito é titular. O Varanda jogou na equipe titular desde o começo do ano. O próprio Mancini na coletiva passada falou que escalou o Cauê porque ele está melhor que o Jô, titular. Então ele tem razão a partir do momento que ele coloca, por exemplo, o Gemerson na equipe de ontem, que era titular até pouco tempo atrás, jogador experiente. O Jô, experiente. O Camacho no meio de campo, né, mesmo com o Xavier, experiente. O Luan, experiente. O Otero, né, começou ontem, experiente. Mas não é titular. Isso aí não dá pra gente ficar se enganando, né, ou enganando o torcedor. Então ele tem razão na parte que ele fala que ele mesclou juventude e experiência nos 2 times. Eu não vou ser injusto com ele, nisso ele tem razão. Nos 2 times ele mesclou juventude e experiência, mas o outro time é o titular, né? Ele fala que não tem titular e reserva. Diante de todo o quadro e pelas consequências que nós tivemos, fruto de um mês que foi extremamente difícil para todos nós e que em nenhum momento a gente deixou de considerar, o mês de março foi um mês difícil porque nós tivemos muitos casos de Covid e tivemos também deslocamentos e tendo que fazer jogos, inclusive um clássico, com uma equipe naquela oportunidade, aí sim, alternativa, porque nós não tínhamos alguns atletas, nós perdemos jogadores na véspera das partidas, né? Então, naquele momento, a gente teve dificuldade. Aí, com os deslocamentos, fizemos 5 ou 6 jogos fora de casa, então isso tudo gerou uma consequência. E essa consequência foi a falta de qualidade em algumas partidas, porque nós acabamos desnivelando o grupo na parte técnica, tática e física. Mais uma vez defendendo o Mancini, muita gente falou que eu estou pegando no pé do Mancini, né, porque eu estou fazendo mais crítica do que elogio nas últimas coletivas. Quando joga mal a gente critica, quando joga bem, ou quando o técnico tem razão na coletiva, a gente dá razão, ele tem razão em tudo isso. Foi difícil para todos os times, inclusive para ele. Imagina, você trabalhar com jogo a cada 2 dias, é mais complicado do que um trabalho normal, quarta e domingo, né? Enfim, isso aí ele tem total razão. Então o que se vê hoje é um Corinthians melhorando em campo. Eu, em momento algum, deixei de admitir que o Corinthians jogou mal algumas partidas, né? Mas hoje, felizmente, a gente viu um time bem organizado, bem plantado em campo, que fez um bom jogo, que mereceu a vitória. Então partimos daqui para frente com tudo aquilo que foram visto nos 4 jogos com as 2 equipes, e aí a gente escolhe uma equipe para iniciar a partida de quinta-feira, exatamente no início da Sul-Americana para todos nós. Isso aí ele tinha falado antes do jogo de ontem, né? Mais um elogio que eu vou fazer, hoje eu estou mais elogiando do que criticando. Então não foi porque venceu o Ituano que ele falou que vai mesclar. Não sei se vocês lembram, depois do empate contra o São Bento, naquela última coletiva, ele já falou que ele ia pegar os melhores dessa equipe de ontem e colocar na equipe que jogou na sexta para fazer uma seleção. E aí na Sul-Americana, a equipe que vai jogar na Sul-Americana contra o River lá no Paraguai vai ser a equipe considerada titular. Aí a gente vai saber quais são os 11 do Mancini. Mancini, boa noite. Lucas Herrero da Bandeirantes, parabéns por mais uma vitória. Quinta-feira tem estreia na Sul-Americana e em maio já tem Brasileirão. Primeiro, o Corinthians está pronto para essas competições mais difíceis?
E segundo, hoje, com esse futebol, pelo que o Corinthians briga, tanto na Sul-Americana como também pelo Brasileiro? Obrigado. Eu acho que nenhuma equipe está pronta o suficiente, porque um jogo de futebol ele tem muitas alternativas, e às vezes você acha que está pronto e é pego de surpresa. Então, quando você acha que está pronto, você já está no caminho errado, né? Porque existem times diferentes, com propostas de jogo diferentes. A gente não sabe bem aquilo que vai encontrar, principalmente na Sul-Americana. No Brasileiro nós já sabemos um pouquinho mais. Então é necessário que nesse momento a gente tenha a calma necessária. Tem nada a ver com a coletiva do Mancini. O Otero não tá com a cara do Guerreiro nessa foto, agora que eu vi, ó. Tá parecendo o Paulo Guerreiro, o Otero, nessa foto, né? Ele não é parecido, mas percebi, desculpa aí. Para entender aquilo que está acontecendo, o Corinthians de hoje foi um Corinthians com alma, e quando o Corinthians tem alma, ele é extremamente forte em todos os sentidos. Então nós temos que partir. Uma pausa aí. Corinthians com alma por quê? Piton, formado na base, joga com uma baita de uma vontade. Raul Gustavo, formado na base, joga com uma baita de uma vontade. O João Vitor, baita de uma vontade. Xavier joga com vontade. O Camacho, apesar de ser experiente, ninguém pode falar que o Camacho não joga com vontade. O Luan é outra história, joga quando quer. Otero, tem muito corintiano que simplesmente odeia o Otero. Respeito. Ontem eu escrevi no Twitter que eu renovaria por 1 ano com o Otero, que é um negócio que eu já falei aqui no podcast, mas acho que a galera do Twitter é diferente, né? Não é o mesmo público do podcast. Me xingaram pra cacete, falaram que eu não sou corintiano, não sei o que, blá. Mas ninguém pode falar que ele não joga com vontade, né? O jogo, vontade ele tem. Enfim, e o Léo Natel jogou muito bem ontem, hein? Jogou bem, na minha opinião. Não estava jogando bem, mas jogou bem ontem. Enfim, um time com alma, com garra, essas coisas que o Mancini falou, é por causa da garotada, né? E o time chamado mais experiente tá pecando muito ao não ter isso. Deste princípio. É óbvio que é o mesmo elenco que virou o ano, com algumas perdas, inclusive, mas nem por isso o Corinthians deixa de ser forte, porque vai ser. O Mancini não pode reclamar de perdas. Todos os jogadores que saíram foram a pedido dele. Os jogadores que foram negociados é porque ele não quis segurar, e os jogadores que foram liberados é porque ele quis liberar. Isso aí ele não pode reclamar. Qual o jogador que ele queria no time que foi liberado ou vendido? Nenhum, pelo menos que eu me lembro. Sempre uma equipe forte. A partir do momento que tiver no seu plano tático, técnico e físico, emocional, a disposição que teve hoje. A partir do momento em que joga dessa forma, vai ser forte em qualquer competição. Agora, é necessário dizer também que nós vamos enfrentar alguns adversários que nós não estamos acostumados a jogar, que são os da Sul-Americana. E que para isso a gente tem que ter, além de um estudo detalhado dos adversários, a gente tem que entrar com esse espírito que entrou hoje, sabendo muito bem o que o futebol... O Mancini é um técnico que costuma escalar o time de acordo com o adversário. Tem técnico que mantém o mesmo time e dane-se, né? Você joga com o Flamengo ou com o Ituano. Mas o Mancini, ele sempre fez isso. Tal jogador é porque o time adversário não sei o que, né? Ele já falou isso nos clássicos. A defesa do São Paulo é muito rígida, então eu pus um jogador de velocidade e tal, para tirar os caras do lugar. E não tem como, jogando de 2 em 2 dias, por exemplo, ontem ia pegar o Ituano, ele já ter estudado o River Plate. Mas um time grande como o Corinthians, óbvio que tem um profissional, pelo menos deveria ter, que já está estudando o River Plate. Aí já faz miudinho, tudo, um resumão, tal, o jogador tal gosta disso, o cara corta para a esquerda, o cara... Então o Mancini com certeza não estudou o River Plate ainda, mas ele deve ter detalhado todos os detalhes do River Plate. Agora tem hoje, tem terça, tem quarta, 3 dias. Vai dar para estudar o adversário e escalar talvez um jogador ou outro de acordo com o time adversário. O sul-americano exige dentro de campo para que você possa sair vencedor. Mancini, boa noite. Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan. Com o bom desempenho desse time, considerado, entre aspas, alternativo, tanto na partida de hoje, na vitória de hoje, quanto no bom primeiro tempo que fez em Araraquara na última semana,
Você considera que essa é uma dor de cabeça? Eu passo, diante do gol maturação, 22 úteis, a dificulta o Campeonato Paulista, bem diante por elenco e para exemplo, hoje a opção não só da parte. Mancini, boa noite. Ana Canhedo do GE. Em cima da boa partida que fizeram hoje jogadores de defesa, como o João Vitor na lateral, o Raul, o Lucas Piton, em cima das partidas que fez o Luan também, como você pensa em mexer nesse time, nessa soma de times A e B? Como você pensa em mexer? Você pensa em mexer em posições consolidadas, como as de defesa, ou não? O que você pergunta pretende parecida, fazer mas a resposta do Mancini foi diferente. Olha, a sua pergunta é para antecipar uma coisa que nem eu sei ainda, porque nós estamos saindo de um jogo onde fomos vitoriosos, onde a equipe jogou bem, e o próximo jogo é só na quinta-feira, e o só na quinta-feira não é que está muito distante, é que ultimamente a gente jogou... É o que eu falei, né? Ele vai preparar o time de acordo com o River, vai ser de acordo com os estudos que passarem para ele do time adversário, então eu acredito que realmente ele ainda não tenha decidido. De 2 em 2 dias, então nós vamos ter um tempo aí para parar, para refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo. Não é simplesmente uma ou duas partidas que você muda um plano de jogo e tampouco você pode deixar de considerar aquilo que foi feito hoje no jogo. Então é muito importante quando todos os atletas estão buscando um lugar no time, porque o time ele evolui com isso, né? É interessante quando você tem vários atletas fazendo a mesma função e às vezes com a característica diferente, porque isso te dá ganho em todos os sentidos. Hora que você quer ser mais ofensivo, hora que você quer ser um pouco mais defensivo ou cauteloso. Então é importante que todos os atletas das funções estejam bem para que o time possa evoluir com isso. Boa noite, Mancini. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Hoje, no meio-campo, você escalou o Xavier junto com o Camacho na dupla de volantes. Durante a partida, a gente pôde ver eles entregarem bastante defensivamente, quanto eles foram bem ontem mesmo. Qual a tua opinião? Existe a possibilidade dos dois se tornarem titulares para o jogo de quinta-feira? Apesar do Xavier ter ido bem ontem, na outra ele foi mal, né? Então fica mais difícil você pensar no Xavier como titular. O Camacho, sim, foi bem nas duas partidas, mas vamos ouvir o Mancini. Essa é a minha opinião. Mas não quer dizer que serão. Vale a mesma resposta da anterior. Eu acho que nesse momento a gente tem que analisar bem, analisar o adversário, saber que nós não vamos jogar somente quinta-feira e acabou o ano, é quinta, é domingo, é na outra quinta. Então é importante a gente achar uma dupla de volantes, assim como todos os que vão iniciar a partida diante do River Plate, que estejam bem, que sejam... Só parei para falar que domingo, para quem não lembra, é o Santos na Vila Belmiro. Suficientes para aquela estratégia de jogo, né? Independente de você ter um time jogando melhor do que outro, que na realidade aconteceu, acho que o mais importante é você montar uma boa equipe diante das características do adversário, da competição, para ir lá e fazer um bom jogo. Oi, Mancini, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Eu queria, por favor, que você fizesse uma avaliação do Luan nessa sequência que ele ganhou agora, o jogo como titular contra a Ferroviária, hoje também, os 45 minutos que ele atuou contra a equipe do São Bento na sexta-feira, e a declaração que ele deu, cobrando uma sequência maior, publicamente, obrigou o jogador, acabou fazendo bem para ele, porque depois de uma declaração como aquela, de fato ele teria que mostrar dentro de campo que ele merece essa sequência com você. Boa noite. Olha, em nenhum momento eu entendi como uma cobrança do Luan, até porque a gente tem a oportunidade de conversar quase que diariamente, né? Aí eu vou criticar, né? Passou um pano, de novo, igual na outra entrevista, não foi cobrança. O cara falar que, pergunta pro Mancini por que eu não jogo. Ainda mais quando você está numa bolha. Então, há quase 10 dias a gente está lado a lado, né? E não haveria motivo para que ele fizesse uma cobrança via imprensa. Ele deu
uma entrevista. Então isso nós temos que entender também o lado do atleta. O atleta quer jogar, e ótimo que ele queira jogar. A partir do momento em que ele teve a oportunidade, que não foi por causa da entrevista, porque já estava tudo determinado e planejado, ele entrou em campo e mostrou que ele pode ser um atleta diferente. Então, se ele está tendo uma sequência e está melhorando, é porque ele também está se empenhando para isso. É importante não só o Luan, mas qualquer outro jogador que queira jogar, que entre em campo e desenvolva aquilo que ele sabe. A entrevista do Luan foi depois do último treino, antes da partida contra a Ferroviária. O Luan não sabia que ia jogar, contrário do que o Mancini falou, porque se ele soubesse ele não ia falar o que ele falou, né? Então aí as coisas não estão se encaixando. É o que eu sempre falo para vocês, eu não estou criticando as falas do técnico, eu estou apontando incoerências, porque se eu tivesse no lugar do Mancini, você tem que fazer a tal gestão de grupo, você não pode perder o vestiário, você não pode criticar o jogador, falar, pô, ele deu uma entrevista, pô, babaca, tal. Você tem que falar mais ou menos o que o Mancini falou para você não perder o elenco, né? Até porque se você critica o Luan é amigo de A, de B, de C, de D, daí começa a fazer aquelas chamadas panelinhas que normalmente derrubam o técnico. Então, o que o Mancini está falando, resumindo, é o que o técnico tem que falar, mas é incoerente, né? Uma coisa não tem a ver com a outra. Foi uma cobrança do Luan, ele não sabia que ia jogar depois do último treino, tá na tal bolha, mas o Luan falou que só conversava às vezes com o Mancini, de vez em quando, se vocês pegarem a entrevista de novo, vocês vão ver, o Mancini tá falando que conversa sempre com o Luan, se conversasse sempre o Luan não tinha falado o que falou, enfim. Boa noite, Mancini, Samir Carvalho do Café do Setorista. Queria saber se existe alguma possibilidade, Mancini, de você passar a atuar com 3 zagueiros, começar a testar isso. Aliás, quando você faz a saída de 3 ali, hoje foi com o Xavier, o João Vitor, por exemplo, poderia fazer essa saída muito bem se você jogasse com 3 zagueiros. Eu falo isso porque o João Vitor e o Raul Gustavo têm ido muito bem, e já encaixo aí também o Camacho e o Luan. Esses 4 jogadores aí já te convenceram que podem ser titulares? Se você teria ousadia de já escalar o João Vitor e o Raul Gustavo como titulares aí para os próximos jogos? Valeu, você. Então, depende o que o termo ousadia, depende da forma como ele se encaixa, né? Para você mudar um sistema de jogo no início de uma Sul-Americana é difícil, né? Isso pode acontecer ao longo do ano. Você já me fez uma pergunta parecida com essa e eu vou te dar a mesma resposta. Eu acho importante quando você tem uma equipe com um padrão definido que você comece a ter variações táticas, né? Agora, você mudar uma forma de jogar simplesmente porque alguns atletas fizeram um bom jogo hoje para achar lugar para todo mundo, eu acho que aí você começa a errar. Eu acho mais importante que você encontre o time ideal, que faça bons jogos e a partir daí que você está sólido como equipe, você comece a ter variações táticas. A entrada de um terceiro homem no meio campo ou um terceiro homem na parte defensiva, jogar com os laterais atuando como ala. Você começa a mexer, não é simplesmente você entrar com o terceiro zagueiro só para ter saída de bola. Isso faz com que o seu time tenha que ter 2 alas, e aí talvez Fagner e Fábio ou João Vitor e Piton não sejam aqueles ideais para isso. Então você começa a mexer em toda a estrutura, né? Então com calma a gente vai acertando tudo. Neste momento agora a minha busca é para que a equipe seja a mais organizada possível, a mais equilibrada possível, e posterior a isso a gente busca as variações. Mancini, boa noite, Rodrigo Vessoni do portal Meu Timão. Eu queria que você comentasse, por favor, a nota oficial da maior torcida organizada do clube, que pediu, entre algumas outras coisas, a sua saída do clube. Como que você recebeu essa carta? Como recebeu essa posição oficial da maior torcida organizada do clube? Obrigado.
Olha, eu respeito o torcedor, respeito a nota e eu sigo fazendo o meu trabalho da mesma maneira que eu fiz desde que eu cheguei aqui no Corinthians, que já se vão aí 6, 7 meses, né? O importante agora é a gente estar focado no trabalho e buscar excelência a cada dia. Obrigado, Mancini, e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Essa última aí, curto e grosso, né? Até porque ele não quis arrumar briga com a Gaviões, não tem muito o que o cara falar. A pergunta foi ótima do Vessone, tem que perguntar, alguém tinha que perguntar isso. Mas ele meio que, né, não quis arrumar briga e ao mesmo tempo defendeu ele, então ele deu aquela resposta padrão. Pressão sobre o Mancini, ela existe. Resultado de ontem deu uma aliviada, pelo menos para começar a Sul-Americana. Resultado negativo contra o River Plate, vai voltar tudo de novo. Então ele não está confortável, não dá para dizer que ele está confortável. Ao mesmo tempo, resultado positivo lá vai deixar ele um pouco mais confortável. A informação que eu tenho, informação minha, é que os dirigentes do Corinthians não procuraram outro treinador. Muita gente falou, no treinador tal, X, Y, Z... A informação que eu tenho, não criticando nenhum colega, é que os dirigentes não procuraram nenhum treinador. Não é que eles não pensaram na demissão do Mancini. Óbvio que quando a Gaviões solta uma nota oficial, tal, eles vão conversar sobre isso. Mas ninguém falou que quer demitir o Mancini. Não sei se vocês entenderam a diferença. Pensar é uma coisa. Eu posso pensar todo dia em ter uma Ferrari, mas eu sei que eu não vou ter. Então, ninguém falou assim, vamos demitir o Mancini. Não existiu isso. Mas a gente sabe que profissão de técnico, tudo pode mudar de um dia para o outro. Pô, o Mancini é o melhor, daí toma 3-0 do River no Paraguai, tchau Mancini, abraço. Né? Então, ele não está confortável, ele precisa de resultados, ele está se mantendo por causa dos resultados. O Corinthians está muito bem no Campeonato Paulista. Ontem foi a 18 pontos. O Santo André, se não me engano, tem 6 ou 7, 6 pontos. É o vice-líder do grupo. Então, apesar do Corinthians ter 8 jogos, o Santo André tem 5 ou 6, eu acho. Mas mesmo assim, o Corinthians está muito na frente. E a gente vai ver agora durante a semana, né? A gente vai fazer live todo dia sobre isso, eu no caso. E dependendo dos treinos, dependendo das informações que pintarem do CT, vai ter treino até a quarta-feira, e na quarta o Corinthians viaja para o Paraguai para enfrentar o River na quinta. Então tem hoje treino, amanhã treino, quarta-feira treino. Eu acredito no Mancini quando ele fala que ainda não tem o time, porque é o que eu falei, ele vai começar a estudar hoje o River Plate, as coisas que algum observador do Corinthians passou para ele. Para isso que serve o CFUT, né, para quem não sabe. São caras que estudam os futuros adversários. Na época do Tite, do Fábio Carille, ele tinha sempre 2 auxiliares, os dois, né? E o Carille, por exemplo, eu cheguei a entrevistar os 2 auxiliares dele. Um era o Cuquinha, o outro era o Loss, Osmar Loss. E eles falavam que, assim, o Cuquinha entrevistava o próximo, o Loss o outro, daí o próximo, daí o outro, eles se revezavam. No Corinthians atual, eu não sei quem que é responsável por isso, mas ele vai receber as informações do River, aí ele vai montar o time e a gente vai falando com certeza para você aqui no podcast, tá bom? Fiquem ligados aí, quem não for inscrito se inscreva, deixa o like quem puder aqui nesse vídeo. Tem novidade aqui no podcast, como sempre a gente vai pensando em coisas novas. O pós-jogo tá muito legal, o pré-jogo tá muito legal. Vocês estão gostando, eu sei disso por causa dos comentários, eu leio todos os comentários. Quando vocês dão, não ficar com crítica assim, Marco Belo, te odeio e tal, mas será que você pode fazer isso? Você muda isso, muda aquilo, isso aqui tá ruim. A gente ouve vocês, né? E de acordo com o que vocês falam, a gente vai alterando um pouquinho o canal para ficar cada vez melhor, cada vez mais a cara de vocês, cada vez mais a gente fazer o que vocês querem, porque eu não quero falar para 0 pessoas, então eu dependo de vocês assistirem o canal
Por isso que é legal vocês deixarem comentário, like se vocês gostarem, se inscrevam no canal, faz propaganda do podcast aí nos grupos de WhatsApp. E é isso, tá bom? Até a próxima, galera. Tchau.